Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022, essa é a nossa lição de número 21, cujo tema é Perseverança e Fé. Este tema é um tema fundamental e de alta relevância para a igreja, principalmente nos dias de hoje, irmãos, onde nós enfrentamos tantas lutas contra a nossa fé cristã. E, portanto, nós temos que ter esses dois ingredientes que nos movem, não é? Perseverança e fé. Sendo que fé, a própria palavra de Deus já nos exorta, dizendo que sem ela é impossível agradar ao Senhor. Portanto, é importante, é fundamental para todos nós e vamos buscar, então, entender aquilo que a lição vai nos passar. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós viemos à tua santa presença em oração, fazemos confissão dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos dá a direção pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Lição 21, Perseverança e Fé. O texto base está em Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Glória a Deus. A verdade prática dessa lição, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança e fé. Então nós vamos ver que ela é, na verdade, tanto a perseverança quanto a fé são antídotos contra a apostasia, que é o mal do século, é aquilo que realmente rodeia e ameaça a igreja. Logo em seguida nós vamos ter aí as leituras diárias de segunda a sábado, com textos relevantes a respeito desse assunto. Os objetivos gerais desta lição: após essa aula deveremos estar aptos a afirmar a necessidade do crescimento espiritual, sinalizar a necessidade de vigilância espiritual num tempo de apostasia e conscientizar acerca da necessidade de confiarmos nas promessas de Deus. Então, realmente devemos buscar entender isso e absorver essa informação. Amém? A leitura bíblica em classe de hoje está em Hebreus capítulo 6, nós vamos ler dos versículos de 1 até 15, e diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas
a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então você vê, irmãos, que o texto nos exorta, de uma maneira geral, a termos perseverança, não é? E fé, crer nas promessas do Senhor. E nós temos, de uma maneira geral, batido nessa tecla aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, da necessidade que nós temos de perseverança e de fé. Para quê? Para que nós possamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Então não adianta que nós recebamos da parte de Deus uma promessa com relação a determinada coisa na nossa vida, determinada área, determinada necessidade, e diante das lutas, diante das circunstâncias adversas, nós sucumbirmos. Mas antes é necessário que nós venhamos realmente a ter perseverança e fé, para que através da nossa perseverança e através daquilo que nós cremos, nós venhamos a alcançar essa esperança e essa promessa que o Senhor fez para a nossa vida. Amém? Aleluia! Interagindo entre nós, a apostasia remonta à ideia de decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastamento daquilo que antes estava ligado. Em relação à nossa fé, apostasia significa romper o relacionamento salvífico com Cristo. Geralmente, esse fenômeno se manifesta na esfera moral e ética, bem como na esfera doutrinária. À luz da carta de Hebreus, somos chamados a perseverar na comunhão com Cristo e a viver em fé na esperança renovada de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então você vê que aqui a lição, ela nos dá uma ideia do que seria a apostasia, não é? Então ela remonta a uma ideia de coisas decaídas, pessoas decaídas, de deserção, de rebelião, de abandono, não é? De afastamento daquilo que antes se estava ligado, ou seja, uma pessoa que estava ligada a Cristo e de uma hora para outra, diante das adversidades da vida, ela se desligou, se afastou. Isso é apostasia, esfriamento na fé. E é justamente isso que nós devemos lutar contra, não é? Esse esfriamento, esse afastamento. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão, se com Deus a vida já está difícil, sem Ele então fica impossível. Nós temos que perseverar, nós temos que ter fé, nós temos que caminhar na certeza de que fiel é aquele que prometeu. E certamente o Senhor não tarda e não tardará aquele que realmente nos prometeu. Amém? Aleluia! Tópico 1. Necessidade do crescimento espiritual. 1. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. A vida cristã começa com arrependimento e fé. De fato, a Bíblia mostra que, para que uma pessoa possa ser salva, ela deve crer. Todavia, não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer e os seus leitores haviam se esquecido desse fato, estacionando na jornada. Então aqui ele está dizendo a respeito dos leitores da carta aos Hebreus, né? Que aparentemente haviam parado no início da doutrina da fé cristã, do arrependimento, das obras mortas, não é? Mas a lição está nos alertando que nós devemos ir muito além dos rudimentos doutrinários sobre o arrependimento e da fé. Por quê? Porque nós temos um longo caminho pela frente até a volta do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O subtópico 2
vai nos dizer, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos, que são outras doutrinas, não é, da fé cristã. A fé do batismo, não é, que nos dá o entendimento de que fomos sepultados, o homem velho foi sepultado e ao se levantar nós nos levantamos novas criaturas, não é? Imposição de mãos, inclusive para o recebimento do Espírito Santo de Deus, para o recebimento da sabedoria que vem do alto sobre a nossa vida. Amém? O contexto mostra que em Hebreus 6:2 a referência é ao batismo cristão, que contrasta com outros batismos praticados do judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo das águas era feito em razão do arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo não possuía um poder salvífico, mas um testemunho público da fé em Cristo. A doutrina da imposição das mãos é evidenciada em vários lugares da Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, nós devemos sim ter essa fé, devemos sim ter essa percepção, porém, devemos crescer além disso. Amém? Glória a Deus. Subtópico 3 vai falar a respeito de indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e sobre o juízo. E a síntese do tópico 1 diz: crescer espiritualmente significa ir além dos rudimentos doutrinários do arrependimento e da fé, do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tópico 2, a necessidade da vigilância espiritual. 1. Apostasia, um perigo real para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinato, traduzido aqui como impossível. É a mais forte advertência em o Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Os gramáticos observam que o seu sentido aqui é enfatizar o que vem colocado depois da conversão. O autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado e nem tampouco experimentou do dom celestial. No capítulo 10, versículo 32, ele usa uma expressão iluminados para se referir à conversão dos seus leitores. Além do mais, as palavras uma vez contrastam com outra vez, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. A apostasia, perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo possível, um perigo real a ser evitado por quem já nasceu de novo. Então, a pessoa nasceu de novo, ela creu em Jesus Cristo, ela o recebeu como Senhor e Salvador, e ela começou a caminhada com Jesus. Não obstante, ela não está isenta, não é, do perigo da apostasia, que é justamente esse esfriamento. Para tanto, nós devemos perseverar na nossa fé, perseverar na oração e perseverar, né, na presença do Senhor, buscando sempre o crescimento no conhecimento de Deus, para que nós não venhamos a nos afastar um dia sequer da presença do Senhor. Por quê? Porque nós incorremos no risco da apostasia, que é o esfriamento na fé, caso nós nos afastemos do Senhor. Amém? 2. Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Aí nesse subtópico a lição vai nos dizer que ela é uma possibilidade real para quem já vivenciou a palavra de Deus, para quem já conheceu a palavra de Deus. Então é importante, é fundamental que nós venhamos a tomar os devidos cuidados para que nós não venhamos a nos afastar dessa palavra. A palavra de Deus para nós é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, e é ela que nos direciona, é ela que nos dá a direção. Então, não obstante nós já termos recebido a palavra de Deus, é necessário que nós tenhamos perseverança naquela palavra, para que nós não venhamos a nos distrair e a errar o caminho. Amém? Glória a Deus. 3. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino de Deus. Então o cristão ali, ele começa, depois da conversão dele, depois
das primeiras doutrinas dos rudimentos cristãos, ele começa a caminhada com Cristo e ele realmente tem expectativas quanto ao reino de Deus e expectativas quanto à vida eterna. No entanto, com o passar do tempo e com o caminhar, a pessoa vai tendo problemas no dia a dia e essas expectativas vão sendo esquecidas. Portanto, irmãos, nós temos sim que buscarmos da face do Senhor, buscarmos da parte do Senhor forças para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 2. Precisamos ter vigilância espiritual porque a apostasia é uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado, para quem vivenciou a palavra e provou do Espírito e viveu a expectativa do reino. Glória a Deus. Tópico 3. A necessidade de confiar nas promessas de Deus. 1. O serviço cristão e a justiça de Deus. O autor sabia que usou um tom exortativo, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Agora, ele consola os cristãos fiéis no serviço e diz que Deus, em sua justiça, os recompensará. É bom saber que, mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos o reconhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso para aquele que persevera, isso para aquele que insiste na fé, isso para aquele que guarda a palavra de Deus, que continua, não obstante a qualquer luta, não obstante a qualquer desafio, não obstante a qualquer força contrária que o diabo possa tentar levantar contra nós. Nós devemos continuar a nossa caminhada, nós devemos continuar com a nossa fé, nós devemos continuar com a nossa perseverança, guardando a nossa fé e a nossa expectativa na nossa salvação, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que cada um dos homens seja salvo para a glória de Deus. Amém? 2. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. A exortação do escritor de Hebreus toma como parâmetro a pessoa de Abraão. O patriarca é o modelo para o cristão perseverante que, de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. Por que voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motivam a caminhar à frente? Então, Abraão aí foi um exemplo. Exemplo de quê? De perseverança, exemplo de fé, exemplo de esperança. Abraão, um homem já com uma idade avançada, recebeu da parte de Deus a promessa de que ele teria um herdeiro. Ora, nas condições de Abraão e especialmente nas condições de sua esposa, eles não teriam condição da ótica humana, de ter um herdeiro. Mas, como foi Deus quem fez a promessa, Abraão perseverou, crendo, confiando de que realmente ele viveria essa bênção, essa promessa, e no final nós vemos que Abraão viveu a promessa. Abraão teve Isaque, Abraão teve realmente o seu herdeiro segundo a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, nenhuma das palavras, das boas palavras que saem da boca do Senhor, tornarão para ele vazias, sem antes cumprirem aquilo para o que ele a designou. Tenha fé, tenha perseverança e tenha insistência em continuar crendo, porque aí está o segredo daqueles que alcançam as suas vitórias. Amém? Glória a Deus. 3. Cristo, sacerdote e precursor. O autor sagrado volta-se para Jesus, nosso exemplo maior de perseverança, fidelidade e esperança. Nessa jornada, ele se adiantou e foi na nossa frente, tornando-se o nosso precursor. O termo precursor era usado na cultura antiga em referência a um batedor militar, a alguém que tomava a dianteira para abrir o caminho. Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo,
é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso precursor. Ele foi adiante de nós, ele se entregou diante de Deus como sacrifício vivo, puro, não é? Pelos nossos pecados. Portanto, nós devemos conservar a nossa fé, nós devemos conservar a nossa perseverança, nós devemos insistir no caminho, porque no final nós haveremos de conquistar a coroa que para cada um de nós está reservada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 3. Podemos confiar nas promessas do Senhor, pois à luz da perseverança de Abraão e da fidelidade de Deus, nos chegamos a Cristo, o sacerdote e precursor do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Olha, realmente uma bênção essa questão que a lição nos traz hoje, da perseverança e da fé. Então devemos realmente manter a nossa perseverança, devemos manter a nossa fé e devemos realmente glorificar a Deus no dia a dia, em nome de Jesus. Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 21, perseverança e fé. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos agradecer. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por essa lição de número 21. Pai Santo, nos guarda a nossa vida, guarda a nossa fé, nos dá realmente um coração, Senhor, perseverante nas suas promessas. Que esse meu irmão e minha irmã que estão em oração juntamente comigo possam ter essa experiência de perseverança, experiência de fé nas suas promessas e que eles possam a cada dia, Senhor, viver as vitórias daquele que crê na sua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Olha, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e a tua caminhada, que durante a sua caminhada você se lembre disso, que realmente coisas contrárias virão, mas Deus é aquele que nos preserva, é aquele que nos conserva, é aquele que realmente nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que realmente faz com que nós possamos continuar a nossa caminhada em segurança e em paz. Creia em Deus, creia nas promessas do Senhor, continue firme com a sua fé, confessando a palavra de Deus, porque a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, haverá de se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Aonde você estiver, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo para que você viva uma vida de fé, uma vida perseverante e que você alcance todas as promessas que o Senhor Deus tem para você e para sua família. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Olha, semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.